Olá, alunos! Estamos de volta aqui com mais uma aula sobre o LibreOffice Writer, esse editor de textos, e ainda falando sobre tabela, agora nós vamos falar um pouco sobre a capacidade de classificar uma tabela. Percebe que nessa tabela que nós estamos enxergando aí no LibreOffice Writer, eu tenho a primeira coluna com os números 5, 8, 12 e 7, e eles não estão classificados em ordem crescente e nem decrescente. Se fosse ordem crescente, teria que ser primeiro o 5, como de fato está, mas depois o 7, depois o 8 e por último o 12. Se fosse decrescente, teria que ser primeiro o 12, depois o 8, depois o 7, depois o 5. Bem, para classificar em ordem crescente ou decrescente, vamos aprender isso dentro do LibreOffice Writer, usando aqui os recursos do menu tabela. Então vamos lá, acompanha comigo no passo a passo. Primeira coisa, vamos selecionar a tabela. Depois, clicamos no menu tabela e dentro do menu tabela do LibreOffice Writer é possível acessar, observa comigo, a opção classificar. Bem, eu vou clicar nessa opção chamada classificar. Ele exibe, então, como você pode observar, a possibilidade de escolher quais são os critérios de classificação. Eu vou escolher classificar pela coluna 1, numérico, porque eu tenho ali valores numéricos, e ainda escolho se a ordem vai ser crescente ou decrescente. E agora vamos confirmar a classificação. Olha como ficou agora a minha tabela. Percebe? Agora sim, ele classificou em ordem crescente da primeira coluna, como eu pedi. Primeiro tem o 5, depois o 7, depois o 8 e depois o 12. E o melhor de tudo, acompanhando o relacionamento com os itens da coluna lateral, porque o 5 tinha ao lado dele aulas e mais ao lado 36, e isso continuou. O 7 tinha ao lado dele caneta, mais ao lado 7 de novo e continuou. O 8 tinha ao lado dele curso e 12 e continuou. E o 12 tinha ao lado dele mouse e depois 34 e isso continuou também. Portanto, a gente escolheu como critério de classificação a coluna 1 crescente, mas acompanhando o relacionamento com as colunas laterais. Agora vamos escolher a classificação decrescente. Acompanha. Primeiro, vamos selecionar aqui a tabela. Depois, clicamos no menu tabela do LibreOffice Writer. Vamos escolher a opção classificar. E na caixa de diálogo agora, eu vou escolher classificação, observa, decrescente. E vamos confirmar. Olha como ficou. Agora ficou 12, depois o 8, depois o 7 e depois o 5. Porque agora sim ficou em classificação decrescente, que no caso, como é número, é do maior para o menor. Mas sempre lembra que ele manteve o relacionamento com as colunas laterais. O usuário também poderia ter indicado como critério de classificação a coluna 2, a coluna 3. Então é possível escolher através do menu tabela, repetindo lá a informação, menu tabela, opção classificar. Vamos selecionar, claro, primeiro a tabela, isso é muito importante, né? Primeiro seleciona a tabela, então menu tabela, opção classificar. Ali o usuário pode clicar e escolher os diversos critérios de classificação, sejam eles em ordem crescente ou decrescente, que no meu caso ainda poderiam ser da coluna 1, da coluna 2 e da coluna 3, certo? Esse é o recurso, então, classificar do LibreOffice Writer. Na próxima aula, continuamos com mais recursos do nosso menu tabela do LibreOffice Writer. Até a próxima aula, então, bons estudos!